Dois camisas 10, dois clubes gigantes e duas crises completamente diferentes, mas que dizem muito sobre o momento do futebol brasileiro. De um lado, o Corinthians vê Memphis Depay atrasar o retorno aos gramados depois de uma nova dor na coxa direita. E segundo a apuração publicada pelo GE, isso teria acontecido por causa de um exercício inadequado durante a reta final da recuperação. Do outro lado, Neymar marca pelo Santos no último jogo, mas sai de campo abatido, discutindo com o torcedor, falando que está chateado e desconversando sobre o futuro. Aí a pergunta que fica é, o problema está nos jogadores, nos clubes ou no peso absurdo que Corinthians e Santos colocaram em cima de seus camisas 10? Vamos começar pelo Corinthians. Memphis Depay já estava fora desde o dia 22 de março, quando sentiu a coxa direita no jogo contra o Flamengo, na Neoquímica Arena. Depois disso ele viajou para a Europa durante a data FIFA e fez parte do tratamento com a supervisão do departamento médico da seleção holandesa, em parceria com profissionais de confiança dele. E aqui tem um detalhe importante, segundo a reportagem, esse tratamento na Europa teve bons resultados. O jogador voltou ao Brasil no dia 4 e já estava perto de retornar aos gramados. O planejamento era claro, Memphis poderia ganhar alguns minutos no clássico contra o Palmeiras e depois virar titular contra o Independiente Santa Fé pela Libertadores. Ou seja, o Corinthians contava com ele justamente uma sequência importante da temporada. Só que, às vésperas do retorno, veio o problema. Memphis foi orientado pela equipe de preparação física do Corinthians a fazer um exercício de força na academia. Esse exercício teria sido inadequado para o estágio de recuperação. Aí o jogador sentiu novamente a coxa direita, a lesão foi agravada e o processo retrocedeu pelo menos 2 semanas. Aí o caso deixa apenas de ser médico, né? Porque quando um jogador se lesiona durante o jogo, isso faz parte do futebol. Mas quando ele regride em uma recuperação por uma decisão interna dentro do CT, aí a conversa muda. A confiança entre o atleta, a preparação física e o clube passa a ser questionada. E a reportagem ainda aponta que o episódio causou atrito entre o Memphis e a comissão técnica. Pessoas próximas do jogador entendem que houve falta de profissionalismo na condução do processo. E isso pesa muito, porque o elenco perde uma referência técnica. Agora, se no Corinthians o problema é a gestão física de um craque, no Santos o drama é outro. É a gestão emocional de um ídolo pressionado. Neymar fez o gol de início contra o Deportivo Recoleta do Paraguai, na Vila Belmiro, mas o resultado foi ruim. O Santos continua sem vencer na Sul-Americana e está na lanterna do grupo. Depois do jogo, Neymar ainda discutiu com o torcedor na saída do gramado após ser xingado. E aí na zona mista ele apareceu abatido e repetiu que estava chateado. O ponto central da fala dele foi separar a crítica esportiva do ataque pessoal. Neymar reconheceu que pode ser cobrado pelo desempenho em campo, mas disse que não aceita ser tratado de determinada forma dentro dele. Também afirmou que faz mais do que deveria e que dá a vida pelo clube. Aí aqui fica uma tensão muito clara. O torcedor do Santos olha para o time e vê o clube grande sofrendo, sem resultado, pressionado em competição internacional e depende do seu maior nome. Quando o time empata em casa com o Recoleta, a frustração explode. Só que Neymar também olha para esse cenário e parece sentir que tudo cai nas costas dele. Mesmo quando marca gol, a cobrança continua. Mesmo quando fala em compromisso, o ambiente continua pesado. E ainda tem ruído sobre o futuro. O The Athletic noticiou o interesse do FC Cincinnati em Neymar a partir de 2027. E aí quando foi questionado sobre isso, ele conversou e disse que pretende cumprir o contrato com o Santos até dezembro. Ou seja, dentro de campo, pressão por resultado. Fora de campo, especulação. E na arquibancada, irritação. Na zona mista, um jogador dizendo que está chateado com tudo. E o que une o Memphis e o Neymar? No Corinthians, o Memphis é uma peça técnica acima da média, mas nada adianta ter esse jogador se o processo de recuperação vira motivo de conflito. Quando o clube erra no detalhe físico, o prejuízo aparece em campo, no vestiário e na relação com o atleta. E no Santos, o Neymar é símbolo, liderança, marketing, esperança e cobrança ao mesmo tempo. Só que nenhum jogador, nem mesmo o Neymar, resolve tudo sozinho no time que não vence e essa torcida impaciente e um ambiente carregado. Agora, qual que é a sua opinião? Qual caso é mais preocupante? O Corinthians ter agravado a situação do Memphis na reta final de recuperação ou o Santos em ver Neymar cada vez mais pressionado mesmo fazendo gol? Comenta aqui porque essa discussão diz muito sobre o momento dos gigantes brasileiros.